Sejam bem-vindos ao 43º episódio do Folha Seca. Hoje irei conversar com Rodolfo Landim, presidente do Clube de Regatas do Flamengo, eleito para o triênio 2019-2021 e vice-presidente de planeamento do clube entre 2013 e 2015. Rodolfo, bem-vindo ao Folha. Prazer enorme, Pedro. Prazer enorme poder estar aqui conversando com você e com todas as pessoas que estão te assistindo. Muito obrigado e comecemos por falar da enorme responsabilidade associada ao cargo de presidente de um clube da dimensão do Flamengo. O Rodolfo conta uma história muito curiosa que traduz bem esse mesmo peso que essa posição implica, que aconteceu logo após a sua eleição, que foi quando um sujeito o abordou na rua e lhe disse que tinha dado tudo errado na sua vida e que, portanto, a única chance para ser feliz foram as vitórias do Flamengo e que, portanto, pediu-lhe para que cuidasse bem do clube. Aquilo que eu lhe perguntava era, não apenas o presidente, mas também tudo o que diz respeito a executivos do futebol, a jogadores, etc., é preciso ter um grande arcabouço mental para poder, na verdade, trabalhar no clube, não? Verdade, Pedro. Assim, são 42 milhões de pessoas, né, que torcem pelo Flamengo. Né? O Flamengo é o time mais popular do Brasil, de um país onde as pessoas são apaixonadas por futebol, que nem em Portugal, né? Totalmente apaixonadas por futebol. E 20% das pessoas que vivem no Brasil, aproximadamente, né, torcem pelo Flamengo. A gente acredita até que é um pouco mais do que isso, né? Porque quando as pesquisas são feitas, elas são muito sempre direcionadas para as capitais, aonde, às vezes, os clubes locais têm uma certa participação maior. Quer dizer, no interior do Brasil, o percentual de rubro-negros ainda é maior. Mas, de qualquer forma, a gente está falando aí de mais de 40 milhões de pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Poder estar trabalhando em algo que impacta diretamente o humor e a emoção, vamos dizer assim, de todas essas pessoas ao longo da sua vida, né? Mas é interessante, é algo que eu resolvi, vamos dizer assim, aceitar esse desafio, principalmente porque eu sabia da capacidade que o Flamengo tem, não só como time, mas como instituição, né? E poder resgatar, vamos dizer assim, esse orgulho que essas pessoas têm de poder torcer pelo Flamengo, né? Porque o Flamengo já vinha há muitos anos sem ter grandes títulos, né? Há 10 anos praticamente sem ter um título brasileiro, teve um título da Copa do Brasil, mas não de Campeonato Brasileiro. E há 38 anos que não vencia uma Libertadores da América, né? Então, assim, foi algo que a gente se propôs fazer aqui, eu e o grupo todo que veio comigo para a gestão, e a gente ficou muito feliz de poder estar resgatando esse orgulho aí nessa parcela significativa aí da população brasileira. E não só brasileira, né? Porque se a gente for ver, o Flamengo tem torcedores espalhados aí pelo mundo inteiro. Em Portugal mesmo tem um grande grupo aí de brasileiros que vivem por aí torcendo pelo Flamengo. E de que forma é que busca manter o equilíbrio emocional independentemente dos resultados desportivos? Porque, como sabemos, hoje em dia o Flamengo é bicampeão brasileiro, fez um feito único desde que foi formado o Campeonato Brasileiro em 1971, que foi a tal adição da Copa Libertadores e do Campeonato Carioca ao Campeonato Brasileiro, mas como sabemos o sucesso nunca é eterno, não é? É cíclico. Como é que procura gerir esse equilíbrio emocional? Eu diria que a minha formação, eu trabalho sou engenheiro de formação e administrador também, e administrei grandes empresas com milhares de empregados minha vida inteira, né? Até minha mulher brinca comigo, né? Porque diz que eu sou o sujeito mais racional que ela conheceu em toda a vida dela, né? E o único momento onde, quer dizer, isso desequilibra um pouco é quando a gente fala de Flamengo, né? Porque ali é o espaço que eu me dou para poder
para poder abrir minha emoção também, colocar um pouco dela para fora. Então, assim, de fato, eu diria que eu guardo os momentos aqui de mais de razão, de racionalidade para as tomadas de decisões que a gente precisa ter como administrador de uma instituição, né? E deixo a paixão só para o momento que eu estou assistindo lá os jogos, então para aquele momento ali. Mas saindo dali, volta a cabeça do administrador aqui, que tem que colocar a mente acima do coração, né? Porque, no fundo, o clube precisa de equilíbrio para poder continuar seguindo em frente, né? Claro, claro, claro. O Rodolfo diz algo com o qual eu me identifico a 100%, que é jamais acreditem quando vos disserem que a responsabilidade de algo não é do presidente da instituição, porque na verdade é ele quem tem o poder para transformar as coisas. E eu perguntava exatamente isso, que é, de facto, acaba por ser fundamental, de modo a alcançarem-se resultados de excelência de uma forma regular, que o presidente de uma determinada organização assuma a responsabilidade sobre todos os assuntos sem qualquer exceção, não é? É verdade. Isso eu sempre falo, né, aqui para as pessoas, né, que, no fundo, em última análise, ainda mais num clube como o Flamengo, né, que é um clube onde o presidencialismo é muito forte, né? A força do presidente dentro desse clube aqui ela é enorme, né? Então, eu sempre digo para as pessoas que, em última análise, né, quer dizer, o responsável por tudo que acontece aqui sou eu mesmo, e é natural que seja no clube social que a gente tem aqui, na área de esportes olímpicos, no futebol e tudo, quer dizer, a gente delega responsabilidades para os gestores que a gente escolhe e contrata para poder tocar o dia a dia do clube, mas a gente, de forma nenhuma, abdica da responsabilidade que ela é sempre nossa e é inerente ao cargo que na verdade, é o meu cargo de presidente que fui colocado aqui pelos sócios do clube, né? Eleito e colocado aqui pelos sócios do clube. Até porque muitas das vezes a sensação que dá é que as pessoas confundem o conceito de delegar responsabilidade com o conceito de descurar essa mesma responsabilidade, não é? A pessoa delega para depois poder cobrar um determinado tipo de resultado positivo. Isso, exatamente. A gente obtém os resultados através das pessoas e, graças a Deus, aqui, Pedro, eu conto com uma equipe, vamos dizer assim, de abnegados aqui, trabalhando comigo muito grande, né? A história é interessante, né? Porque começa mesmo isso em 2012, antes da eleição do final de 2012, quando um grupo de pessoas que tinham sua vida resolvida, né? Sua vida econômica resolvida e a grande maioria que grande experiência administrativa, todos rubro-negros fanáticos que nem eu, né? Nos juntamos e dissemos o seguinte: olha, vamos doar aqui um pouco daquilo que a gente aprendeu, né? Em nome daquilo que é a nossa grande paixão, né? Durante muito tempo nós ficamos trabalhando e tal, e conseguimos uma estabilidade na nossa vida pessoal. É hora da gente fazer alguma coisa vamos dizer assim, por essa grande massa de pessoas com as quais a gente se identifica por serem torcedores como nós, né? E estabelecemos um grande lema, né? O nosso lema é tudo pelo Flamengo e nada do Flamengo. Então, aqui, todos nós que trabalhamos aqui o tempo todo pelo Flamengo, não tiramos um centavo do Flamengo, pelo contrário, de vez em quando a gente ainda bota dinheiro do bolso do Flamengo, mas aí, no fundo, traz uma felicidade muito grande, quer dizer, eu poder estar trabalhando com esse grande grupo de pessoas, que sem eles nada do que a gente fez seria possível. São os meus vice-presidentes aqui todos, que são não remunerados e escolhidos assim a dedo entre um grupo enorme de pessoas que
se predispõe a trabalhar pelo clube, todos com uma experiência profissional muito grande, né, no passado, envolvendo especificamente cada uma das áreas onde eles foram alocados. A gente trabalha aqui como se fosse uma grande família, sabe? E é muito bacana a gente poder conviver nesse meio e os resultados acabam vindo como consequência, eu acho, até do próprio ambiente que a gente cria de trabalho, que é um ambiente muito, muito saudável, eu diria. Mas essa questão de os dirigentes não serem, pelos estatutos do Flamengo, não poderem ser remunerados e, portanto, terem de trabalhar de uma forma amadora, voluntária, não acha que isso, ao fim e ao cabo, acaba por remar no sentido contrário ao elevado nível e ao crescente nível de profissionalismo que a gestão de um clube dessa dimensão exige? Interessante sua pergunta. Na verdade, é que eu não me expressei bem. Os vice-presidentes do Flamengo, eles funcionam como um conselho consultivo. O Flamengo tem dirigentes que são contratados e são remunerados para, no dia a dia, implementar todas as decisões que são tomadas pelo conselho. Eu diria que esse conselho diretor do qual eu participo e participam os que a gente chama vice-presidentes, que, na verdade, numa comparação com uma grande corporação, seriam os conselheiros dessa corporação. Esses é que são não remunerados, o presidente e os vice-presidentes. Os gestores, os diretores dos clubes, não. Esses são remunerados, esses são contratados e prestam contas, obviamente, para esse conselho diretor, que é formado só por pessoas não remuneradas, mas que doam boa parte do seu tempo, até no próprio acompanhamento, na formação de comitês, que controlam e acompanham, vamos dizer assim, todas as ações que são tocadas pelos dirigentes do clube, esses sim remunerados. Ainda assim, o facto, por exemplo, o Rodolfo trabalha no clube a tempo inteiro, não é? Então, o Rodolfo hoje trabalha no clube o tempo inteiro porque eu tinha minhas atividades profissionais, mas eu acabei me vendendo a participação que eu tinha nas minhas companhias. Eu, sinceramente, imaginava no início que isso poderia ser uma atividade de tempo parcial e que me daria chance e oportunidade para que eu pudesse, vamos dizer assim, continuar a exercer a minha atividade profissional que eu exercia. Rapidamente percebeu que não era possível. Mas eu vi assim que se eu quisesse fazer as coisas bem feitas, eu ia precisar de me ocupar o tempo todo. Flamengo aqui 24 horas por semana, por dia, 7 dias por semana, o tempo todo dedicado ao clube. Mas é um período da minha vida, né? Um período que eu considero um período sabático que eu estou passando, né? Para que eu possa depois poder voltar à minha atividade profissional, fazer qualquer coisa que eu queira ter. Uma das atividades que eu vou precisar desenvolver agora é a formação de um sucessor, né? De um sucessor para poder levar o projeto adiante. E isso aí, vamos dizer assim, dividido e com um aval, vamos dizer assim, dos sócios do clube, que, em última análise, são os donos do clube e que deverão votar pela continuidade, vamos dizer assim, desse trabalho que a gente vai fazendo. E, entretanto, em todo esse processo de gestão do clube, algo que é, obviamente, fundamental é a cobrança de resultados, que também já mencionamos. E, como já disse, tem de se avaliar a qualidade de trabalho de toda a gente num clube, desde o nutricionista ao departamento médico, examinando-se, por exemplo, alguma coisa, algo que não se fala muito, que é, por exemplo, o tempo necessário para a recuperação dos jogadores lesionados,
E como também já teve oportunidade de comentar, trata-se de algo que, ao fim e ao cabo, será muito importante no próprio rendimento do departamento de futebol. E, portanto, esta avaliação dos resultados em conformidade com as melhores práticas acaba por ser, a longo prazo, algo muito importante para o sucesso de um clube. Em termos concretos, de que forma é que o Flamengo procura estar ao corrente destas tais melhores práticas? Boa pergunta. Existe todo um processo estruturado, né, junto com a área de recursos humanos, né, de avaliação de desempenho dos profissionais que trabalham no Flamengo, né? E aí passa, vamos dizer assim, pela área administrativa, com metas pré-estabelecidas e remuneração variável. Em algumas áreas a gente está ainda por terminar esse processo de implementação. Entre os atletas, quer dizer, o que a gente também tem procurado fazer é tentar atrelar a remuneração a uma parcela bastante razoável de remuneração variável em função dos resultados, ou seja, à medida que os anos vão passando, e essa agora já é o terceiro ano que eu estou aqui, né? O que a gente foi modificando foi cada vez mais concentrando e aumentando a premiação vamos dizer assim, quando os jogadores conseguem ganhar os campeonatos, né? E reduzindo, vamos dizer assim, a parcela de remuneração variável em caso da vitória do título não acontecer. Ou seja, a gente, antigamente, por exemplo, os jogadores acabavam recebendo uma remuneração que era uma parcela da remuneração que o clube ganhava de premiação pelo campeonato. Hoje, eles podem ganhar mais do que o clube vai receber de premiação, desde que eles ganhem o campeonato. Se eles não ganharem o campeonato, eles não vão ganhar remuneração nenhuma. Então, assim, cada vez a gente está trabalhando mais para que possa alinhar a remuneração variável dos atletas a, de fato, os títulos, que é o que a gente quer e que é o que a torcida deseja, entendeu? Então, assim, isso tem dado certo, né? Porque, se a gente for ver, nos últimos 2 anos, a gente começou a fazer isso, nós ganhamos os 2 últimos campeonatos brasileiros e na Libertadores, dos 2, a gente ganhou uma Libertadores, né? Então... E isso o clube tem feito mais de cara às novas contratações ou inclusivamente tem feito renovações de contratos já nesse sentido, mais variável? Não, os contratos mais antigos, o que a gente fez, né? Já tinha lá estabelecida a remuneração sem remuneração variável. O que a gente modificou foi a negociação da premiação, que é algo que a gente faz por fora todos os anos. Em alguns profissionais que a gente já vem contratando mais recentemente, é que a gente vai incluindo isto, o critério da remuneração variável, já no contrato dele. Okay. Então, eu diria que jogadores que já estão contratados há mais tempo, que já estavam aqui antes da minha chegada, isso não ocorre. O que ocorre é a discussão da remuneração variável, que antes era negociado com os jogadores da forma que eu comentei, né, como um percentual fixo da remuneração que a gente acabava recebendo pelo campeonato. E, a partir de agora, o que a gente tem conversado e mostrado e concordado em pagar é uma remuneração muito alta em caso de grande resultado e, basicamente, inexistente a depender da posição que o clube alcançar. Até porque a gente entende que, pelo esforço que o clube fez de investimento, com a equipe que montou,
é importante que eles entendam que o resultado esperado deles é um resultado bastante alto. E recuando agora mentalmente no tempo, afirma que o que o levou a concorrer à presidência do Flamengo em 2018 não foi tanto o sentimento de que faltava planeamento à gestão do clube, mas sim que as restantes fases fundamentais dessa mesma gestão não estavam a ser respeitadas. Falamos da execução, avaliação e correção de rumo, que por sua vez antecederá um planeamento subsequente visando a melhoria de processos. Destas 4 fases, talvez as 2 últimas, a avaliação e a correção de rumo, acabem por ser as mais complicadas, não concorda? Pelo visto, você já estudou bastante minha vida, né? As perguntas que você faz já é em cima de coisas que eu já falei no passado, né? Então, interessante. Muito bem, é exatamente isso. É o ciclo do planejamento, execução, avaliação e melhoria, né? E a correção de rumo. De fato, eu via que isso não ocorria, isso era algo que eu via que não ocorria. Acho que me precisava modificar a forma de tomada de decisão também em alguns processos que são processos críticos no clube, que envolvem, vamos dizer assim, o consumo de grandes recursos, da maior parte dos recursos do clube, que é o processo, por exemplo, de contratação de jogadores, né? Porque no momento em que você vai fazer a contratação de jogador, isso envolve não apenas o recurso que você coloca na frente para poder trazer o jogador, como também você assina um contrato de longo prazo que compromete o clube por um período muito longo, às vezes com salários muito altos, né? Então, esse processo de contratação é um processo muito crítico, é um processo onde um erro custa muito caro, né? E pode prejudicar, vamos dizer assim, todo o planejamento futuro, porque se o jogador não teve aquele desempenho que você esperava, você vai ter que vendê-lo, e exatamente porque ele não teve esse desempenho, o valor dele de mercado cai, e aí você vai precisar colocar mais dinheiro para poder conseguir trazer um outro jogador. Esse é um processo muito crítico, né? E que precisava ser muito bem desenhado, muito bem planejado, estudado. E graças a Deus a gente teve bastante sucesso nesse aspecto aí, principalmente no ano de 2019. No ano de 2020, a gente fez contratações apenas pontuais em algumas posições e tudo isso, mas aquela fase inicial que a gente não podia errar, que foi a do ano de 2019, onde a gente criou o time base mesmo, que é o time que a gente tem até hoje, a gente ficou muito feliz com o resultado que nós tivemos, né? E foi fruto de uma mudança brutal de processo. Acho também que precisava mudar alguma coisa em termos de atitude também, né? A gente enxergava que e tinha consciência de que o Flamengo é a maior equipe do Brasil, era uma equipe com um potencial enorme, e o nível de ousadia que a gente enxergava, né, e que as pessoas tinham, que estavam à frente da administração, era muito baixo. Quer dizer, eu acho que faltava muito pensar com o tamanho que o Flamengo tem. Eu acho que o Flamengo estava sendo administrado como se ele fosse um clube pequeno, quando, na verdade, o Flamengo é uma potência. Então, no momento em que você tem uma potência na sua mão, você sabe que se você começar a entregar resultados, as receitas vão acompanhar, porque as receitas de marketing, de tudo, vão acabar vindo junto com o sucesso do clube. Se você pensar pequeno e tiver sempre uma equipe fraca, se desempenhando mal, é óbvio que isso não vai acabar, por maior que seja o público que você tenha, ele não vai atrair a atenção de ninguém, porque ninguém vai acabar
ficando interessado em assistir um espetáculo ruim. Então, faltava um pouco também de ambição na administração, na nossa maneira de ver. E há pouco falava sobre o processo de aquisição de um jogador, que, como também já teve a oportunidade de referir, acaba talvez por ser o processo mais importante da vida de um clube, precisamente pelos motivos que também já comentou. E como vice-presidente do clube, teve a oportunidade de poder participar na alteração um bocadinho destes processos, não é? E como também já o ouvi comentar, que é muito interessante, cada vez que passava um determinado orçamento e umas determinadas prioridades para o reforço da equipa desportiva, muitas das vezes deparava-se com a dificuldade que era porque a equipa do futebol apresentava muitas vezes outras alternativas que não eram tão prioritárias. E daí que este papel de meter calma nesse processo e direcionar a equipa para aquilo que é de facto prioritário acaba por ser muito importante. Para além disto, aquilo que eu também gostaria de lhe perguntar é: tão importante como selecionar e contratar o jogador correto, acaba também por ser a celeridade com que se vai ao mercado, não é? Porque hoje em dia o mercado é global e, portanto, existe muita concorrência a nível mundial. Verdade. Então, vamos lá. Pegando um pouco, como eu falei anteriormente, você já estudou bastante aqui de Flamengo, viu? Bom, é isso mesmo. Quer dizer, naqueles primeiros anos que a gente ficou aqui, quer dizer, a gente uma das coisas que incomodava muito quando eu cheguei, né, na época do planejamento e orçamento, é que os gestores que estavam antes da minha chegada aqui, desse grupo que chegou aqui em 2013, é que, claro que todos com a melhores das intenções na época, né? Mas assim, talvez pelo pouco desconhecimento das pessoas que estavam ali dedicando parte do seu tempo de forma amadora e apaixonada, mas de forma amadora para o clube, né? As áreas eram muito independentes, saíam assumindo compromissos diversos. No final, não existia, vamos dizer assim, uma visão clara se o Flamengo ia ter condições ou não de honrar aqueles compromissos. Isso fez com que os trabalhos no passado acabassem gerando dívidas que o Flamengo ficou acumulando ao longo do tempo. Isso reduziu a capacidade de investimento, a credibilidade do Flamengo no mercado. Então, assim, quando eu cheguei e assumi a vice-presidência de Planejamento e Orçamento em 2013, a nossa primeira preocupação era não deixar que aquilo mais voltasse a acontecer, né? Que o clube gastasse mais do que a sua capacidade, né? Que cada área tivesse o seu orçamento, que ele fosse muito bem controlado, né? E outro ponto importante era a recuperação da credibilidade do clube no mercado como um todo, né? Passar a ter a imagem de um bom pagador, né? De um clube cidadão, de um clube responsável, né? Demorou um tempo para que a gente pudesse, vamos dizer assim, fazer esse resgate da imagem, né? E, de fato, a gente ficou de 2013 a 2015. Eu acho que foi quando o Flamengo começou a ser visto de forma diferenciada. Em 2016, nós saímos do grupo de gestão do clube, ficamos fora de 2016 a 2018, e quando voltamos em 2019, continuamos aquele trabalho que a gente iniciou em 2013. De fato, você passou, no seu comentário, você passa também pelo fato de ter melhorado esse processo crítico, que é o processo de contratação, que a gente já tinha comentado sobre ele, que é realmente um processo fundamental. E você falou da celeridade, da velocidade da gente poder ir a mercado e contratar. É fato que é um mercado global e tudo isso,
Mas a coisa mais importante, eu diria, no equacionamento desse trabalho é ter colocado, vamos dizer assim, O comitê. gente competente, estruturada, e que faz uma avaliação e consegue fazer uma avaliação não só dos nossos atletas, né, olhando para a base do Flamengo, identificando quais são os atletas da nossa base que podem eventualmente ocupar uma posição dentro do nosso plantel que será necessária, ou pelo desligamento de jogador, ou pela substituição por aposentadoria, pelo que for, pela saída de um jogador, mas também uma visão clara do mercado dentro, vamos dizer assim, das possibilidades orçamentárias do Flamengo, porque se a gente precisar de 2 atacantes, por exemplo, a gente não precisa, mas vamos supostamente imaginar que a gente precisasse de 2 atacantes, a gente poderia dizer o seguinte: olha, eu quero contar aqui com o Neymar e com o Cristiano Ronaldo. Todo mundo quer, né? Quem não quer? Mas o problema é se você tem condição financeira para poder fazer isso, né? Então, não é só identificar aquilo que você precisa, mas é identificar no mercado, dentro da capacidade orçamentária que você tem, quais são as alternativas que você poderia sondar ou tentar buscar no mercado para atender aquela sua necessidade, mas dentro da realidade econômica que o clube tem. Que isso é muito importante também, né? Você saber exatamente qual é o seu limite. Porque se deixasse para a torcida, é o que eu falei, né? Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Fechava amanhã, fechava no dia seguinte o clube. Exatamente. Mas, não, e algo que também sempre referiu como sendo algo que não permitia, na sua opinião, o clube dar o passo em frente, era também a própria centralização de poderes no diretor de futebol. E, portanto, o clube acabou, pela sua direção, por criar um comitê para discutir essas mesmas decisões. Aquilo que eu perguntava é qual é que é para si a quantidade de pessoas indicada neste comitê, porque se é verdade que o comitê pode ajudar, demasiadas pessoas também iriam acabar por provavelmente atrapalhar no processo. Por isso era um bocadinho ouvir também aqui a sua opinião sobre Bom, isso. exatamente. Esse comitê tem, na verdade, 5 pessoas só. Esse é um comitê que, óbvio, é um comitê de assessoramento a mim, mas ele envolve basicamente o vice-presidente de futebol, que é o que faz, vamos dizer assim, a ligação daquelas decisões que são mais estratégicas e táticas com o aspecto operacional, com o operacional do dia a dia, né? Esse comitê do futebol reporta toda a área de scout do clube. Então, assim, a área de scout do futebol, ela não reporta diretamente ao vice-presidente do futebol. Ela reporta, na realidade, ao comitê. Porque é ela que faz, vamos dizer assim, as avaliações e tudo isso. De tal forma que o diretor de futebol, quando ele vai a mercado para tentar buscar uma solução que foi indicada pelo comitê. Na verdade, a função dele não é ele diretamente escolher com o técnico. Na verdade, eles são ouvidos, mas, na realidade, a decisão não é deles. A decisão é minha a partir daquilo que eu recebo de input do trabalho técnico realizado pela área de scout do clube, que é aquela que eu falei que faz aquela avaliação interna e externa de todas as possibilidades para atender, vamos dizer assim, aquelas necessidades que a gente tem, né? E uma vez decidido é que isso é comunicado pelo vice-presidente de futebol, que é um dos membros do comitê,
ao diretor de futebol, que aí sim vai a mercado tentar buscar e negociar entre as alternativas estabelecidas a melhor para o Flamengo. Esta... Então, é uma mudança grande, porque, como você falou antes, o que existia era um diretor de futebol apenas no Flamengo, que reportava para o vice-presidente de futebol e para o presidente. Mas, na prática, era ele que escolhia, porque o departamento de scout ficava todo embaixo dele, que, na verdade, era um departamento que não era tão bem estruturado quanto a gente tem hoje. Hoje a gente tem 16 pessoas trabalhando nesse departamento, levantando informações e relatórios os mais diversos, né, sobre o desempenho dos nossos jogadores, dos jogadores de fora, de outras equipes, de tudo isso, e não só desempenho técnico, mas também desempenho físico desses jogadores, e algo que a gente acrescentou, que é um pouco a avaliação da vida social dessas pessoas, porque nos interessa muito a capacidade que essas pessoas têm de conviver em grupo e de se relacionar dentro de uma equipe. E o comportamento que elas têm também fora, vamos dizer assim, das quatro linhas e do ambiente de treinamento, porque o que a gente identificou é que isso, por vezes, traz problemas para a ambiência, de uma forma geral, que você tem dentro de uma equipe. E esse também acho que foi algo positivo, porque se a gente pode dizer que a gente está feliz com alguma coisa que a gente teve ao longo desses 2 anos, eu acho que a ambiência que a gente tem entre os jogadores e o grupo que a gente criou, ela é muito boa. E eu tenho certeza que isso foi muito importante, até para que a gente pudesse, vamos dizer assim, sair de situações difíceis que a gente enfrentou ao longo do ano passado, com todos esses problemas de paralisação de jogos por causa de Covid, depois lesões que a gente teve, tudo isso. O fato de você ter um grupo muito unido, né, ajudou muito para que a gente pudesse dar a volta por cima e terminar o campeonato na frente, sendo campeão. Não, até porque, como também já tive a oportunidade de comentar, havendo a centralização de poderes num diretor ou num vice-presidente da área do futebol, aumenta a probabilidade de que se tomem decisões emocionais, não é? Com a torcida a cantar o nosso nome no final do jogo, etc. Portanto, é muito mais provável que uma só pessoa tome a decisão para alterar o rumo dos acontecimentos, uma decisão mais emocional que possa colocar em risco as finanças do clube. Mas eu agora gostava também de que nos focássemos nesse ponto que referiu, que é muito importante e que é de difícil avaliação, muitas das vezes, essa tal avaliação da vida social dos atletas e da componente mental dos jogadores. E sobre isso há um episódio muito curioso, que é o Rodolfo acabou por ser chefe da delegação do Brasil na Copa América de 2019 e, portanto, a contratação do Filipe Luís espelha muito bem a importância, não é? Porque nessa competição conseguiu perceber que era um atleta modelo, muito profissional, muito ambicioso, a dar um grande exemplo no balneário. Ainda assim, aquilo que eu lhe perguntava é: raras são as vezes em que podemos contactar tão de próximo e com uma relação tão profunda como foi esse o caso. Geralmente, como é que o Flamengo faz este tipo de avaliação? Essa é talvez a avaliação mais difícil, né? Assim, o aspecto que a gente pôde notar, quer dizer, na relação que eu tive ali com aqueles jogadores, né? Que a gente sempre teve uma ambiência, vamos dizer assim, boa no Flamengo, né? Mas era um grupo com poucos líderes, né? Líderes por exemplo, o que eu chamo, eu acho muito importante aqueles jogadores que dão um exemplo aos demais, né? Os jogadores mais velhos, mais tarimbados, que têm, vamos dizer assim, mais história,
os jogadores mais novos que estão chegando têm a tendência de olhar para eles e se espelhar neles, né? Futuro e tudo isso, né? Você tinha, vamos dizer assim, na equipe, jogadores experientes e com, vamos dizer assim, uma postura importante, como era o caso do Diego Ribas, que jogou muitos anos na Europa, jogou na Espanha, jogou na Alemanha, jogou em grandes clubes e tudo isso, que veio jogar no Flamengo. Mas, sabe, tem um ditado aqui no Brasil, talvez tenha o mesmo ditado aí em Portugal, né, de que uma andorinha só não faz verão, né? Sim, sim. Então, assim, você precisava, assim, eu acho que você precisava ter mais jogadores, assim, que trouxessem experiência e que trouxessem um exemplo de comportamento. E uma das coisas que me chamou muita atenção, vamos dizer assim, na Copa América, né, que você comentou, que eu estava lá como chefe da delegação, né, do Felipe Luiz, era, primeiro, a atitude dele. Né? O Felipe Luiz é aquele sujeito que ele não gosta de perder nem quando se disputa para o ímpar e tal, para começar o jogo. Ele é um competidor nato, ele compete por tudo, né? Ele é assim, um exemplo de comportamento em termos de treinamento, em termos de, sabe, de cuidar do corpo dele, do físico dele, né? Eu dou como exemplo um jogo, já nem mais na Copa América, mas um jogo que nós estávamos na semifinal na quarta de final da Libertadores, lá no Rio Grande do Sul, e nós tínhamos vencido a primeira partida de 2-0, fomos jogar no Rio Grande do Sul, empatamos de 1-1 com o Internacional e nos classificamos para a semifinal contra o Grêmio. E aí, aquele ambiente festivo no vestiário, todo mundo contente, feliz e tudo, né? O Rafinha, que tinha um tipo de... Estava ali no grupo com um tipo de liderança diferente, ele é aquele sujeito bacana, que conta uma piada e toca música, sabe? Chama a turma para o lado. Ele é uma figura muito bacana, né? Que os jogadores gostam muito dele. E o Felipe Luiz é aquele outro, né, do exemplo de treinamento, que são complementares, na realidade, são coisas complementares. Né? Então, o Rafinha pega logo um cavaquinho, que é um instrumento de som que a gente tem aqui, a gente tem um violão pequeno, um cavaquinho, e começa a tocar uma música lá no vestiário, todo mundo em volta. E aí eu estou lá no vestiário, cheguei lá no vestiário, olho para o Felipe Luiz caminha, abre a bolsa dele, pega o celular dele, chama o fisioterapeuta, deita na maca e diz: começa a trabalhar na minha perna, porque daqui a 4 dias tem jogo de novo. Entendeu um pouco o tipo de jogador que ele é? Quer dizer, assim, então, assim, você tem... Claro que tem um pouco da comemoração, entendeu? Do momento que é importante para todo mundo, tá todo mundo feliz porque conseguiu, sei lá, atingir uma marca importante. Mas o Felipe Luiz, eu sei que ele ia trazer um pouco desse outro lado, né? Da responsabilidade, da seriedade, do compromisso com o treinamento, tudo isso para o grupo, né? Então, a gente foi tentando até na montagem da equipe levar em consideração esses tipos de aspecto também, entendeu? Aquele líder, que claro que pelo exemplo, mas que saiba, vamos dizer assim, que contagiar positivamente o grupo, falar as coisas que o grupo precisa ouvir dentro de campo, aquele que vai liderar pelo exemplo, no comportamento fora de campo e nos treinamentos, aquele que vai conseguir construir um ambiente positivo. Ou seja, na hora da montagem de um grupo, quer dizer, eu acho que é necessário a gente ter um levar equilíbrio, não é? em consideração. Oi? Claro. Ter um equilíbrio, não é? Dos vários perfis. Exatamente. Para ter um pouco de cada coisa, né? Para você poder gerar um equilíbrio e criar uma ambiência positiva sobre diversos aspectos, né? Mas na prática, como é que o clube, normalmente, não tendo a oportunidade de ter uma observação tão próxima,
como é que acaba por fazer? É mais baseado no contacto com outros profissionais que já tenham trabalhado com os atletas, mais nesse sentido? É isso. Esse aspecto social tem um pouco. Hoje a vida dos profissionais, quer dizer, é mais fácil da gente acompanhar, né, com o Instagram, com o Facebook, com tudo, né, que assim, as pessoas acabam mostrando um pouco do que elas são, da forma com que elas se comportam e tudo isso, né? Mas Claro. mas é muito em função de informações, como você falou mesmo, né? De troca de informações com profissionais que você conhece, que já atuaram em outras áreas. A gente procura se cercar desse tipo de informação também. Eu não digo que é a mais importante informação no processo de tomada de decisão de quem a gente vai trazer, mas eu digo que para você que isto é uma informação relevante no processo e que já foi, vamos dizer assim, fator que nos fez desistir de contratar profissionais do passado. Ok, ok. E para além disso, a nível de scouting, a equipa, qual é que é o uso que a equipa faz atualmente do Big Data, da análise da grande quantidade de dados disponível hoje em dia sobre os jogadores? A gente ainda não chegou nesse nível, não. O que a gente faz, vamos dizer assim, levando em consideração esses softwares que tem disponíveis aí no mercado, tudo isso, quer dizer, avaliando cada jogador, a gente tem que os nossos analistas que revêem as partidas diversas vezes, fazem os levantamentos, mas não a nível do Big Data, da forma com que o Big Data é estruturado e utilizado Ok. em algumas indústrias, por exemplo, né? Na parte de, por exemplo, para identificação de falhas e manutenção de máquinas. A gente ainda não conseguiu desenvolver essa a utilização desses dados maciços, e eu diria para você, eu tenho até dúvida se a gente consegue, hoje, se a gente tem uma base de dados tão rica de todos os nossos jogadores para poder fazer uma análise em nível de Big Data. O que a gente tem é uma avaliação geral dos nossos analistas, que normalmente são três, que são escolhidos por cada partida, que fazem seus relatórios, depois se reúnem, discutem e geram um relatório único de consenso a partir daquilo que eles viram. Mas é algo que o clube tem em vista no futuro também tentar explorar mais essa área? Sim, não, eu acho que é interessante. Apenas falando francamente para você, a gente ainda não conhece e não trabalha com ferramentas que levem esse tipo de informação, dessa coleta de dados em consideração. Para um clube da dimensão do Flamengo, a sua equipa de scouting propriamente dita acaba até por nem ser muito grande, pois não? Eu diria que mas ela está bem mais estruturada do que quando eu cheguei, que só tinha três pessoas, né? E hoje em dia, como é que está estruturada mesmo? Temos 16. Pois, pois. Um E, pouquinho entretanto, mais bem estruturada na minha maneira de ver, né? Assim, entretanto, para que se avalie e corrija os vários aspectos da gestão de uma organização de forma eficiente, na minha opinião, é muito importante que se consiga treinar o olhar, ou seja, não permitir que o olhar fique viciado, impedir que a visão de quem está no interior neste caso do clube, engane o cérebro e em determinados momentos possa alimentar o nosso próprio ego, dando a entender que está a ser tudo feito da melhor maneira, nos casos em que isso não é verdade. Nesse sentido, acaba por ser muito importante aquele tal clichê, não é? Que nós ouvimos muitas vezes, que é o pensar fora da caixa e desafiar-se constantemente na procura das melhorias do clube. Como é que procura fazer isso a administração do Flamengo? então,
tem dois aspectos aí, eu diria, né? É um pouco disso, né? Eu acho que, bom, aqui, vamos voltar um pouco atrás. O que você falou é válido, mas é válido não só para o futebol, tá? É válido para toda a administração do clube, né? A gente tem que pensar fora da caixa na hora que a gente vai estruturar novos negócios, buscar novas oportunidades de gerar receitas. A gente tem que pensar fora da caixa de diversas formas, né? Que a gente está criação aqui dentro do Flamengo, uma área de novos negócios, né, para tentar buscar, vamos dizer assim, novas oportunidades de fazer receita. Agora, voltando aqui para o futebol, que eu acho que é o que você está mais focado aqui pensando, né? O que a gente procura fazer, quer dizer, é criar mecanismos aonde é muito importante, a figura do técnico é muito importante nessa hora, né? Então, fazer com que, criar mecanismos de que essas informações, esses levantamentos que são feitos com esses analistas, com o olhar desses analistas, quer dizer, chegue ao, eu diria, o cliente principal desse processo, que é o técnico, né? Porque é o técnico que vai, vamos dizer assim, absorver essas informações, discutir essas informações e, eventualmente, orientar nos treinamentos a correção dos eventuais falhas que você tenha, né? Então, a primeira coisa que você precisa é criar uma ambiência na qual o técnico ele esteja convencido e disposto a ouvir, vamos dizer assim, essas outras opiniões, né? Esse trabalho rico que é feito, vamos dizer assim, a partir dessa análise de desempenho. E é muito interessante isso, né? Porque eu acho que cada técnico tem a sua metodologia de trabalho, né? Quer dizer, a gente, desde que eu cheguei aqui no Flamengo, a gente já teve 4 técnicos, né? E pessoas são diferentes, né? Eu diria para você o seguinte: são 4 pessoas completamente distintas, né? Que passaram por aqui, né? Como técnicos, cada um com sua forma de trabalhar, cada uma com a sua forma de pensar, de estruturar o time, tudo isso. Mas o que a gente tenta fazer é fazer com que esses relatórios e todas essas informações, de certa forma, cheguem para eles como um insumo para que eles possam, vamos dizer assim, trabalhar e corrigir as falhas da melhor forma possível, baseado na maior quantidade de informações possíveis, porque eu, como gestor, acredito que, fundamentalmente, a gente só consegue melhorar em cima de análise de fatos e dados, entendeu? Assim, nada melhor do que uma boa quantidade de fatos e dados para você poder tomar decisão, porque senão você vai tomar por sentimento, mas fatos e dados são sempre mais importantes, né? Até porque ajudam você a disciplinar a sua forma de pensar, né? E recuando também, uma vez mais, novamente, à sua passagem como vice-presidente do clube, que eu suponho que também tenha feito o mesmo nesta atual eleição para presidente, a primeira coisa que se procurou foi elaborar um planeamento estratégico que incluísse as principais ações a realizar durante os 3 anos do mandato, com metas pré-estabelecidas para cada um desses anos em específico. Sendo que, como afirma, num planeamento estratégico é importante delinear-se não apenas aquilo que se pretende fazer, mas também aquilo que não se quer fazer. No final de contas, eu creio que concordará comigo, isso acaba por ajudar os vários departamentos do clube a trabalhar de forma alinhada, contrariando um eventual excesso de independência que possa, por exemplo, aumentar a dívida do clube em última análise. Daí que o alinhamento num clube seja fundamental para a sua recuperação desportiva e financeira, não é? Exatamente. Isso, na verdade, você está comentando, foi exatamente o que nós fizemos, né? Mais uma vez, está mostrando que você estudou bem o Flamengo, né? O grande problema, Pedro, nessa história,
que foi o seguinte, é que o cenário que nós traçamos não envolvia isso que aconteceu, que foi esse impacto mundial dessa Covid que mexeu totalmente com a forma de... Então, assim, nós tivemos um primeiro ano, eu diria que praticamente perfeito. Tivemos um azar danado, quer dizer, tivemos um acidente, o pior acidente da história do Flamengo, quer dizer, logo nos primeiros dias da minha administração aqui, que foi um acidente que teve uma fatalidade, que envolveu uma série de jogadores do Flamengo, mas a gente conseguiu se recuperar, apesar daquilo, até do impacto emocional que aquilo causou. E tivemos um ano, em termos de resultados esportivos, e eu diria não só no futebol, tá? Eu diria generalizadamente no basquete, no remo, em todos os esportes que a gente se predispôs a disputar. Nós tivemos um ano excepcional, talvez o ano mais perfeito da história do clube, né? Onde tudo deu muito certo e as expectativas eram as melhores possíveis para o ano subsequente, né? E aí nós tivemos esse problema da Covid que impactou muito, quer dizer, o cenário que nós tínhamos criado, né? Quer dizer, você imagina, o Flamengo resgatando, vamos dizer assim, um ano maravilhoso, quer dizer, os resultados esportivos, tendo a torcida que tem, procura por patrocínio, por tudo cresceu, né? Foi uma coisa... E, de repente, chega essa pandemia afetando a capacidade de investimento dos patrocinadores, né? Tirando o público, que foi uma receita muito importante do Flamengo, dos sócios torcedores também. Então, a gente fez todo um planejamento que envolvia compromissos que nós assumimos com contratações e contratos de longo prazo com jogadores, tudo isso, e sem ter, vamos dizer assim, as receitas que estavam previstas, né? Quer dizer, então, o problema é que eu acho que não só o Flamengo sofreu, mas eu acredito que vários outros clubes pelo mundo devem estar sofrendo o mesmo problema do Flamengo. As paralisações, o fato do Flamengo jogar sem torcida, né? Porque o Flamengo, por ter essa torcida gigantesca, né? Os adeptos, como vocês chamam, né? Aí, né? É um fator diferencial muito grande. O Flamengo joga em qualquer lugar do Brasil com uma torcida equivalente ao dono da casa, entendeu? O Flamengo... Então, perder um pouco disso, os próprios jogadores conversando conosco, eles diziam, né? Olha, isso é como se a torcida fosse o 12º jogador do Flamengo sempre, né? Sempre aquele apoio, né? Que deixou de existir, né? O jogo fica mais frio, né? Você não tem torcida, né? Não tem mais o efeito do mandante do jogo, né? Porque jogar num estádio vazio no Rio de Janeiro não é muito diferente de jogar num estádio vazio em São Paulo, na Bahia ou qualquer outro estado que a gente tenha, né? Por alguma razão, o adepto é considerado o 12º jogador, não é? É isso. E no Flamengo eu diria que mais, tá? É o 12º e o 13º. Eu acho que pela torcida do Flamengo, acho que vale 2 jogadores a mais aí nessa história, entendeu? Mas assim, tudo isso foi... E nós tivemos paralisações também, porque a programação inicial era para você ter o campeonato regional do estado, né, que a gente tem aqui, é uma característica brasileira, né? Cada estado tem seu... E aí depois é que a gente começa o campeonato nacional. Quando chegou a pandemia, nós tivemos que interromper o campeonato local. Aí passa um tempo e aí depois a gente retorna com o campeonato local, termina o campeonato local, mas como os diferentes estados do Brasil voltaram com esse campeonato local em épocas distintas, nós tivemos que esperar mais um tempo para começar o campeonato nacional.
E todas essas paralisações mexem, vamos dizer assim, com toda a programação física dos jogadores, né? E aí, por causa disso também, acabam acontecendo lesões, e aí você fica sem os jogadores, muda o calendário, você começa a ter coincidência de datas, aí você precisa ter jogos de datas FIFA, que você retira os jogadores dos clubes, coincidindo com datas onde você tem um campeonato regional, coisa que não acontece na Europa, mas que passou a acontecer aqui. E isso prejudica os clubes que têm os melhores jogadores, né? Que cedem seus jogadores para as seleções dos diversos países, né? Não é só a seleção brasileira que a gente cedia jogadores, a gente cedendo para a seleção do Chile, para a seleção do Uruguai, que também afetam o Flamengo. Então, assim, foi... E às vezes esses jogadores iam para as seleções e voltaram lesionados, né? 3 deles voltaram lesionados. Então, assim, uma série de problemas que nós tivemos num ano completamente atípico, na minha percepção, porque você não pôde fazer mesmo uma programação física que o atleta conseguisse se manter em forma durante o período todo do ano, né? E, inclusive, foi estendido muito além do que era esperado no início do ano. A gente esperava terminar o campeonato no início de dezembro e fomos terminar o campeonato no final de fevereiro. Quer dizer, adiamos praticamente 3 meses aí com essas paralisações e todos esses problemas que eu falei. Quer dizer, foi um ano totalmente atípico, que acabou afetando o desempenho. Graças a Deus, nós conseguimos ainda terminar como campeões, mas afetou sobremaneira também todo o aspecto do planejamento econômico e financeiro do clube. E a verdade é que o Flamengo é um clube com uma margem enorme de crescimento, mas, como sabemos, por muita margem que tenha, não deixa de estar inserido num certo contexto, que neste caso é o do futebol brasileiro. E consciente dessas limitações, o Rodolfo tem sublinhado repetidas vezes a necessidade de valorizar o produto de futebol brasileiro no estrangeiro, pois, quer se queira, quer não, isso acaba por estar relacionado com a ambição do clube, que até inclusivamente que já revelou que não passa apenas por atingir a excelência no Brasil, mas também a excelência à escala mundial e competir com as equipas de topo da Europa. Porque, contrariamente, como já referiu, senão os clubes brasileiros acabam por ser apenas formadores de mão de obra e de grandes jogadores, mas, na verdade, a ideia é reter esses grandes jogadores para então poder competir ao nível mais alto de todos. Não acha que isso pode passar, de facto, pela negociação coletiva da venda dos direitos televisivos, de forma a aumentar o nível do Campeonato Brasileiro e o nível dos plantéis dos clubes? É uma boa pergunta. A negociação coletiva, eu acho que é um caminho natural, né? É um caminho natural pelo qual a gente vai ter que passar. Mas eu acho que tem várias coisas que precisam modificar. A começar pelo produto futebol brasileiro, ele ser um produto que possa encaixar melhor, quer dizer, nos diversos mercados. E aí eu penso no mercado norte-americano, onde o futebol continua a crescer e é um grande mercado, como também para o mercado europeu. Então, eu acredito o seguinte, que se a gente conseguir colocar os nossos jogos para serem, vamos dizer assim, passados num horário, a gente tem uma diferença a depender da época do ano e do momento, talvez de 4 horas em média para a Europa, né? A gente passando os nossos jogos aqui à tarde, nos fins de semana, podem ser os jogos da noite, né? E a gente pode começar a querer ocupar o espaço, vamos dizer assim, no fim de semana, à noite, vamos dizer assim, daquele mercado que gosta de futebol na Europa, né? Aí em Portugal, que tem uma relação muito forte, até pela língua com o Brasil, mas mesmo para os grandes países, para os grandes mercados de futebol aí da Europa, França, Alemanha, Inglaterra, que poderiam, vamos dizer assim,
começar a consumir esse produto. Mas esse produto, futebol brasileiro, precisa ser um produto de qualidade. Porque o que acaba acontecendo é exatamente o que você falou e que eu tenho dito sempre. O Flamengo forma grandes jogadores que passam pelo Flamengo. Eu ontem mesmo, antes de ontem, né, estava vendo aí o jogo que o Real Madrid estava jogando lá as eliminatórias da Champions League, né, e vi lá o Vinícius Júnior fazendo dois gols lá, e o Real Madrid acabou ganhando o jogo, né? Ganhando o jogo de 3-1. E Vinícius Júnior, que é um menino que começou a jogar aqui no Flamengo, né? E que acabou sendo vendido para a Europa, mas assim, a gente vê o Lucas Paquetá jogando também na Europa, você vê o Renier indo para o Real Madrid, que será um grande jogador, não tenho dúvida nenhuma que vai ser um dos grandes jogadores do mundo. É um garoto ainda, acabou de fazer 19 anos, né? Mas eu não tenho a menor dúvida que vai ser um grande jogador, o Renier. Mas é muito difícil, quer dizer, porque você já tem estruturado o futebol na Europa e a gente acaba sendo formador de mão de obra. A gente vende mão de obra e acaba comprando o produto do futebol europeu aqui no Brasil. Então, assim, você acaba sendo consumidor de um produto, né, que, na verdade, o grande conteúdo dele, que são os jogadores, são aqui da América do Sul. É o Messi, é o Neymar, são jogadores que estão aqui, né, que a gente forma e acaba vendendo e depois comprando, né, aquele produto já empacotado, bem industrializado. Por que a gente não poderia, vamos dizer assim, nos organizar para fazermos e irmos aos poucos, vamos dizer assim, desenvolvendo o nosso produto com qualidade? É claro que temos que nos adequar em termos de horário, de divulgação, ao gosto e às necessidades de quem vai ser o consumidor desse produto. Nós temos que começar a pensar nesse produto também com a visão do cliente consumidor, que não está aqui apenas no Brasil. Mas é a única forma que eu imagino da gente poder tentar ter receitas compatíveis com os times europeus para poder competir em termos de orçamento com eles e poder ter times aqui no Brasil com capacidade de competir com os times europeus. Porque, se você for ver, quer dizer, quando a gente começa a ter as disputas entre os campeões da América do Sul e os campeões da Europa, até, eu diria que há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, você tinha, vamos dizer assim, uma superioridade em termos de vitórias dos times da América do Sul sobre os times europeus. Mas à medida em que os times europeus começam não só a pegar todo o talento que existe na América do Sul, como na África, como na Ásia, e levar para lá, fica quase impossível, quer dizer, você criar um time aqui para competir com um time que é o campeão da Champions na Europa. O Flamengo, há relativamente pouco tempo atrás, foi disputar contra o Liverpool uma final, que até nós jogamos bem o jogo, jogamos de igual para igual, empatamos o jogo e tal, mas o plantel do Liverpool claramente era um plantel mais rico do que o do Flamengo. Quer dizer, depois que as substituições ocorreram, quer dizer, a gente não conseguia manter o nosso time com o mesmo nível que o time inicial que a gente colocou em campo, e acabamos perdendo o jogo no final por 1-0, mas assim, na prorrogação. Mas assim, foi um caso excepcional. É muito difícil hoje a gente fazer um time sul-americano ter condições de competir com um time top da Europa. Acaba por dizer, isso só vai acontecer no momento em que a gente conseguir estruturar e criar um produto futebol brasileiro que seja de interesse consumido pelo mundo inteiro, já que, como usando uma imagem que você falou há tempos atrás aí, o futebol é um mercado mundial.
não é um mercado mais regional, é um mercado mundial. Sem dúvida, sem dúvida. Por aquilo que eu vejo a acontecer no futebol, não apenas brasileiro, mas no futebol sul-americano no geral, acaba por haver uma reciclagem feita do avesso, não é? Ou seja, não é a reciclagem de libertar jogadores mais velhos para ir buscar o talento jovem. Acaba por ser ao contrário, como estava a referir, que é vender, libertar para a Europa o talento jovem e ir buscar os jogadores que já em final de carreira. Acaba por haver essa inversão, não é? Quando esses jogadores já estão em final de carreira, eles terminam o contrato deles, né? E aí você já não tem mais aquele valor, o valor deles no mercado cai, né? Porque eles não vão, ninguém vai querer vincular por muitos anos um jogador que já tem 34 anos, 33 anos, 35 anos. Esse é o momento que os grandes jogadores voltam para o Brasil. Então, assim, você tem os grandes jogadores brasileiros, eles ficam no Brasil até os 18 anos de idade, 19, 20 anos no máximo, aí eles vão para a Europa e retornam aos 34, 33. Nesse período em onde eles estão tendo o máximo desempenho na carreira deles, eles ficam na Europa. Eles não ficam aqui. Exatamente, exatamente. Até porque, e há pouco falou da venda do produto futebol brasileiro para os Estados Unidos, e isso poderia inclusivamente ser interessante, porque historicamente temos o caso do Pelé, não é? Quando o Cosmos foi contratar o Pelé, portanto, isso poderia ser um motivo de, desde logo, criação de interesse e tentar pegar por aí para criar interesse. Tem alguns outros aspectos que eu acho que também são interessantes. Por exemplo, o futebol americano, né? Ele é um esporte, talvez o esporte mais querido nos Estados Unidos, mas é um esporte basicamente de inverno, né? E que é jogado da primeira semana de setembro ali, né? Até a primeira semana o Super Bowl é na primeira semana de fevereiro, né? É um período muito curto, né? E se você for ver, você poderia idealizar um produto aqui no Brasil para ser complementar, né? Quer dizer, no momento em que o futebol americano ele estivesse, vamos dizer assim, terminando o seu campeonato, você poderia estar começando esse campeonato de futebol brasileiro, né? E o horário seria muito compatível, né? Porque se você for ver o horário em que o futebol americano é jogado, nos fins de semana, normalmente nos domingos, é o mesmo horário que é jogado o futebol aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, aqui no Brasil, né? Quer dizer, então existe uma complementaridade, vamos dizer assim, até de horário, porque a gente está num outro fuso horário diferente da Europa, né? Na Europa, o futebol ele já está estabelecido, né? Os grandes mercados de futebol, mas só que eles passam os jogos no horário que é de manhã e no início da tarde aqui no Brasil, né? Então o nosso horário que seria à tarde aqui já seria à noite aí. A gente não competiria por esse horário com a Europa. E nos Estados Unidos, para não competir com o futebol americano, você precisaria fazer num período tal em que fosse complementar, né? Você tem o futebol americano jogando num certo horário, você poderia usar o mesmo horário, só que no momento em que o futebol americano não está jogando, né? Então, sim. Ideias assim para a gente preparar o nosso produto, né? Preparar esse produto futebol brasileiro para procurar vender ele para fora. É um pouco disso que eu tenho, é um pouco dessa ideia que eu tenho tentado dividir com os meus colegas presidentes dos demais clubes do Brasil. Exato, nem que seja adaptar o seu modelo competitivo para indiretamente torná-lo mais forte, não é? A médio e longo prazo. Inclusivamente já referiu numa reunião da CBF contra aquela corrente que procura o ganho de curto prazo, que nem que seja de graça, não é? Nem que se transmita no exterior de graça. Porque também, inclusivamente porque o próprio futebol coreano, conforme também já comentou, tem mais gente a assistir no exterior do que o brasileiro. Imagina, né? Com todo respeito ao futebol coreano, quer dizer, o Brasil que já ganhou 5 Copas do Mundo, entendeu? Exato. Poxa, não é possível que a gente tenha um produto
que seja menos atrativo do que o do futebol coreano. Quer dizer, volto a dizer, com todo respeito, um país que tem uma população, sei lá, que é menos de um quarto da população brasileira e que não tem a tradição que o Brasil tem de futebol, né? Então, assim... Não, ironicamente, inclusivamente, porque uma parte do interesse de algumas pessoas que da parte da assistência inclusivamente local dos jogos coreanos são jogadores brasileiros, porque são jogadores que também vão terminar a carreira na Coreia. Portanto, é verdade. É um ciclo, não é? E com relação a esse aspecto que você comentou aí, nem que seja de graça, é porque havia uma discussão muito grande lá quando a gente foi fazer a venda dos direitos internacionais, né, do campeonato, né, e o futebol brasileiro não era mostrado, né? Então, assim, para você poder ter o interesse de outros países no teu futebol, a primeira coisa que precisa acontecer é que eles precisam ver o futebol. Então, não tinha ninguém. Você está começando a querer criar um mercado. Eu falava, gente, está de graça, nem que seja de graça. Daqui a 3 anos você já criou um mercado para isso, aí você vai lá e começa a cobrar. Mas você precisa começar, entendeu? E aí as pessoas, com aquela visão de muito curto prazo, entendeu? Dizem o seguinte, não, tem que me pagar agora alguma coisa. Esquece, nem, eu estou preocupado com alguma coisa... E 3 anos passa muito rápido, sabe, Pedro? É um negócio assim, de uma hora para outra já passou 3 anos, entendeu? Então, você tem que começar a criar a mentalidade que você precisa construir um mercado para o futebol brasileiro, que ficou para trás, em termos de desenvolvimento nesse mercado que você muito bem falou. É hoje um mercado mundial e que os clubes europeus souberam aproveitar isso muito melhor para poder melhorar as suas receitas e, com isso, melhorar a qualidade do seu futebol. Mas pensando na valorização do futebol brasileiro no estrangeiro ao dia de hoje, como é que se constrói uma equipa para competir com equipas de topo na Europa, quando nós sabemos que aproximadamente metade do custo do Neymar é o custo total do plantel do Flamengo? Então, é isso. Assim, não dá para fazer de uma hora para outra, não, Pedro. Tem que ser devagar. Tem que ser... É um projeto de vários anos, né? Você tem que criar um produto, começar a mostrar o teu produto, depois você começa a criar regras para, vamos dizer assim, saída dos jogadores do Brasil. Eu particularmente acho que a gente precisa tentar proteger um pouco mais o mercado brasileiro no início, vamos dizer assim, da carreira dos jogadores, para fazer com que esses jogadores fiquem aqui no Brasil. Se você for olhar hoje, quer dizer, os jogadores da seleção brasileira, quer dizer, vários dos jogadores da seleção brasileira saíram do Brasil com 18 anos. Quer dizer, eles não têm nenhuma vinculação forte com nenhum clube do Brasil. Antigamente, quer dizer, eu me lembro que quando eu... E eu acho que isso acaba até prejudicando um pouco, falando sinceramente, o valor que o brasileiro hoje dá para a seleção brasileira, para a seleção nacional. Esse é um assunto que eu tenho conversado com o presidente da CBF, inclusive, Dr. Rogério Caboclo. Por quê? Porque eu me lembro, na seleção de 1982, que foi uma grande seleção que o Brasil fez. Então, você tinha nos jogadores titulares da seleção brasileira, dos 11 titulares, você tinha um jogador que não jogava no Brasil, que era o Falcão, que jogava no Roma, e que tinha ido para o Roma. Mas aquilo era uma exceção completa, entendeu? Assim, E existia uma identificação muito grande do povo brasileiro com a seleção brasileira. Por quê? Porque o campeonato que era visto era o campeonato brasileiro. E os jogadores que faziam a seleção brasileira eram os jogadores do Flamengo, do Atlético Mineiro, naquela época, do São Paulo, sabe? Assim, eram os times que mais deram jogadores para a seleção, mas você tinha o Corinthians e tal. Então, tinha uma relação muito forte ali
é porque os torcedores dos clubes queriam ver os jogos da seleção porque ali viam os jogadores dos seus clubes jogando. Isso hoje não existe mais. Entendeu? Então, assim, você perde até um pouco da identidade do torcedor brasileiro torcer para a seleção, na minha percepção. E eu acho que isso até é meio que um movimento mundial, tá? É algo que está acontecendo um pouco no mundo todo. Não é só no Brasil. Mas no Brasil, como um grande exportador de jogadores de futebol, eu acho que isso é muito forte.